Amigos do Pensar Piauí, estamos hoje aqui com Durval Muniz de Albuquerque. Ele é professor, autor do livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, doutor em História pela Unicamp. Lá ele defendeu a tese O Engenho Antimoderno, a Invenção do Nordeste. Queria agradecer ao professor, dizer que é um prazer recebê-lo aqui no Pensar Piauí para esse momento de discussão aí que vamos ter agora. Muito obrigado por essa atenção, professor Muniz. Como vai o senhor? Olá, querido. Eu que agradeço, Oscar, pelo convite. Um prazer estar aqui pela primeira vez no Pensar Piauí, né? É um prazer, adoro Piauí. Quando, em período antes da pandemia, sempre ia todo ano ao Piauí. Tenho grandes amigos aí e é um prazer. Então, que não fique apenas nessa participação, que no futuro a gente tenha outras inserções suas aqui no Pensar Piauí. Me permita me dirigir aqui à audiência, professor, e pedir para o pessoal que está nos acompanhando que quem ainda não se inscreveu no canal do Pensar Piauí no YouTube, que o faça, e assim que fizer a inscrição, também toca no sininho lá para a gente poder estar enviando as notificações de mais entrevistas que fazemos aqui. Mas eu quero começar, professor, perguntando o seguinte: o senhor trabalha essa questão da região Nordeste e pede um ressignificado desse conceito. Seu trabalho inicial do tema data de que ano, professor? A tese foi defendida em 1990, Oscar. Certo. Então nós já temos um tempinho de lá para cá, de 1990. Eu pergunto assim, o que o senhor sentiu de mudança de quando levantou esse debate para cá? A gente tem conseguido ressignificar o conceito de Nordeste? Veja, há iniciativas pontuais nessa direção. Acho que o próprio impacto do livro, o livro tem sido lido por muita gente importante do ponto de vista não só do campo intelectual, mas da campo artístico e cultural do Nordeste, tem inspirado obras, mas o imaginário do que eu trato ainda é largamente dominante e, né, circula ainda muito, né? Você viu aí na sexta-feira passada, Dia do Nordestino, quer dizer, as imagens que circularam em toda a imprensa, nos grandes jornais, na internet, quer dizer, são os mesmos, o mesmo imaginário de sempre, os mesmos ícones. Você pega um jornal como a Folha de Pernambuco, que está dentro de uma grande metrópole, né? Uma metrópole como Recife, que é uma grande cidade brasileira desde o começo do século XX, e a capa só remete a elementos rurais. É como se o Nordeste fosse ainda parado no tempo, ainda tivesse, não é, lá no começo do século passado, né? Então, assim, é ainda muito forte esse imaginário, ainda é preciso muito trabalho no sentido de, né, de reconstruí-lo, de ressignificá-lo, de dar ao conceito Nordeste outro conjunto de imagens, porque o Nordeste é um conceito e ele pode ser ressignificado, ele pode, né, não é preciso acabar com o Nordeste, como quando eu lancei o livro, algumas pessoas perguntaram se eu queria acabar com o Nordeste. Eu não quero acabar com o Nordeste, muito pelo contrário. A minha obra, acho que nasce do próprio amor que eu tenho pelo Nordeste e a necessidade, né, da gente reformular esse imaginário que nos dá um lugar de segunda categoria no cenário nacional. O senhor diz que a aparição do termo Nordeste é do início dos anos 1900, que ele surgiu dos embriões do hoje DENOX, e que seu surgimento vem também no momento em que o centro econômico do país passa a ser São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eu queria que o senhor agora precisasse melhor no tempo a situação econômica daquele momento lá, do início dos anos 1900, falando um pouco aí das classes sociais, eu diria das elites, dirigentes daquela época, para depois a gente entrar na discussão. Vamos pinte um quadro daquele Brasil do início do século passado.
Veja, o regionalismo nortista, que é o que vai dar origem ao Nordeste, o descontentamento das elites dessa área do país, do antigo norte do país, né, ela começa lá em meados do século XIX. Esse descontentamento vai crescendo à medida que a produção cafeeira vai fazendo com que o centro econômico do país se desloque do norte para o sul, né? E à medida que o centro político do país, desde que a corte portuguesa veio para o Brasil, está centrado, né, no centro-sul. Quer dizer, esse regionalismo, por exemplo, ele aparece muito claro, né, no livro do Franklin Távora, O Cabeleira, né, um dos primeiros livros que se propõe a ter uma temática regional, a fundar uma literatura do Norte, que é publicado em 1876. Nesse livro, Franklin Távora coloca uma carta de abertura, como se fosse uma espécie de prefácio, uma carta manifesto, que ele dirige a um interlocutor não nomeado, né, em que ele fala claramente de um aprofundamento crescente das diferenças entre Norte e Sul, pela atuação discriminatória do Estado imperial, né? O fato de que Norte e Sul estão se transformando, são duas realidades históricas, sociológicas e naturais distintas, e que por isso mesmo precisaria de uma literatura do Norte que falasse dessa realidade do Norte, já que a produção literária centrada na corte, em grande medida, desconhecia as temáticas e a realidade dessa área do país. Inclusive, ele solta uma série de indiretas ao seu conterrâneo, José de Alencar, que é um partícipe da elite imperial, alguém que vive na corte, que é senador pelo Ceará, sem quase pisar no Ceará, né? E que ele acusa de construir uma imagem do sertão e do sertanejo completamente desligada do que é a realidade da paisagem desse espaço. Em 1878, você tem, por exemplo, a realização do Congresso Agrícola do Recife. É outro episódio onde esse regionalismo aparece muito claramente. Quer dizer, o Império convoca um Congresso Agrícola para o Rio de Janeiro, em 1878, para discutir principalmente o problema da substituição do braço escravo, né, já que, com o fim do tráfico em 1850 e a lei do ventre livre em 71, que faz com que as crianças, filhas de escravos, nasçam livres, a instituição da escravidão está condenada com o passar do tempo. E aí o Império convoca um congresso para discutir a questão da transição para uma outra modalidade de mão de obra. Só que só convoca as províncias cafeeiras, não convoca as províncias açucareiras e algodoeiras, né, que vivem uma grave crise motivada, primeiro, né, pelo declínio tecnológico do açúcar, a obsolescência da produção açucareira desse espaço, que não se modernizou tecnologicamente, enfrenta a concorrência do açúcar de beterraba e do açúcar de outras áreas tecnologicamente mais avançadas, como o Caribe, não é? Tem que enfrentar o próprio declínio, né? O aumento do preço dos escravos e a transferência dos escravos em massa para a área cafeeira, por causa, principalmente durante a seca de 1877-79, né? 1878, nós estamos em plena metade da a chamada Grande Seca, 77-79. Né? A área, além de perder escravos, está perdendo em massa homens pobres livres, que estão migrando por causa da seca. Estão sendo obrigados, inclusive, a serem expulsos, a serem levados à força para fora da província, na direção das províncias, na direção do Amazonas, né? Na direção da Amazônia. Além disso, né, as elites desse espaço acusa o império de adotar políticas fiscais, de adotar políticas cambiais, que favorecia o café e desfavorecia a produção cafeeira,
e a produção algodoeira, que tinha entrado também em profunda crise depois que os Estados Unidos tinham voltado ao mercado internacional depois do fim da Guerra de Secessão. Não é? Nos anos 60, os Estados Unidos estava fora do mercado, a produção brasileira ocupou esse espaço e cresceu enormemente na década de 60, só que na década de 70 os Estados Unidos retornam e essa área enfrenta a grande seca que vai desorganizar completamente a produção algodoeira. Né? Então, assim, o Nordeste é produto desse declínio permanente das elites açucareiras e das elites ligadas ao algodão e à pecuária, né? Declínio econômico e também político, né? E aí o quê? Só um instantinho, professor. Pois não, digamos assim, você tinha uma produção de algodão, de gado, de açúcar, que aí entrou em conflito por todas essas situações que o senhor já narrou aí, mas isso era produzido no Pernambuco, não era, digamos assim, produzido no Nordeste. Uhum. Lá no final dos anos 1800, início dos anos 1900. Não é isso? Quer dizer, esses produtos não ganhavam alcunha de vem do Nordeste, são do Nordeste. Porque o conceito Nordeste não existe. Se você pega toda a documentação, até o final da década de 10, o conceito de Nordeste pouco aparece. Quer dizer, o conceito Nordeste começa a aparecer ao longo da década de 10. E ele ainda se refere a uma mera região entre Norte e Sul. Quer dizer, a divisão regional do Brasil era Norte e Sul. Então, isso era tudo chamado de Norte. Né? Quer dizer, da Bahia ao Amazonas, tudo era Norte. Né? Às vezes aparecia Nordeste Ocidental, Norte Ocidental, Norte Oriental, mas você não tinha essa ideia de Nordeste. Então, o que eu estou narrando é o que estava acontecendo no Norte, quer dizer, mas é o que vai levando o quê? Ao surgimento de um regionalismo, ao surgimento de um discurso regionalista, às vezes, inclusive, com tons separatistas, né? Quer dizer, vai se aglutinando as elites desse espaço, por exemplo, elas começam a atuar em bloco no Parlamento Nacional, porque elas percebem que não tem como enfrentar o poder da bancada paulista, o poder da bancada mineira, o poder da bancada carioca, sem se articularem. Então, por exemplo, na Constituinte de 1891, as bancadas do Norte se reúnem e conseguem colocar na Constituição de 1891, no capítulo das calamidades públicas, que ficariam de responsabilidade da União, a seca. Veja, a Constituição de 1891 é uma Constituição extremamente federalista que transfere para os estados grande parte dos recursos, mas também, né, das atribuições. Quer dizer, a União fica com poucas atribuições. Uma delas era o socorro de calamidades públicas. E aí a bancada do Norte consegue colocar a seca, que é descoberta na seca de 77, 79, como a grande temática. Quer dizer, as elites desse espaço descobrem a seca como o grande argumento para reivindicar recursos, obras, inclusive a criação de instituições, como vai ser o IOCS, a Inspetoria de Obras contra as Secas, criadas em 1909, que tem uma importância muito grande, porque o IOCS patrocina uma série de estudos técnicos na região. Vem para cá geólogos, botânicos, zoólogos, climatólogos, engenheiros, que vai fornecer às elites desse espaço argumentos técnicos e científicos para justamente embasar as suas demandas em torno da seca. Então, a seca, a chamada indústria da seca, é descoberta em 1877, 79, né? E em torno dela, as elites desse espaço se aglutinam. E vai ser justamente a seca que vai ser a temática que separa espacialmente o Nordeste do Norte. Por quê?
Porque o Nordeste vai ser a área seca, a área vítima da calamidade. E o Norte vai passar a ser a área amazônica, que não sofre desse fenômeno. A seca vai servir para marcar. Veja, a palavra Nordeste aparece pela primeira vez oficialmente num documento oficial em 25 de dezembro de 1919, um decreto do governo Epitácio Pessoa, o único governo na República Velha que é de um membro da elite do Norte, o único presidente que é das elites do Norte, que é Epitácio Pessoa, né? Que chega à presidência porque São Paulo e Minas não conseguem se entender na hora, né, da sucessão do falecido Nilo Peçanha. Nilo Peçanha tinha sido eleito em 1918 presidente da República, morre de gripe espanhola, né, não assume. O vice Delfim Moreira assume e tem que convocar eleições em 4 meses. Ele convoca eleições para abril daquele ano, e aí São Paulo e Minas não conseguem se entender quem vai ser o candidato. E aí resolvem tirar da manga o nome de alguém de uma província que eles julgavam pequena e frágil, um estado pequeno e frágil, que eles poderiam manobrar, que é um nome que está em evidência, que é de Epitácio Pessoa, porque Epitácio está chefiando a delegação brasileira que está discutindo os tratados que vai pôr fim à Primeira Guerra Mundial em Versalhes. Então, ele está com um nome extremamente em destaque. Para você ter uma ideia, ele é eleito presidente da República sem pisar no Brasil. Quando ele chega em julho, ele já é presidente da República, sem fazer campanha, né? Sem estar nem no país. Ele desembarca em julho presidente da República. E recebe de Delfim Moreira um presente que é a reorganização do IOCS e a criação do IFOCS, a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. É um presente. E aí, em dezembro, ele resolve dar um presente de Natal ao espaço, né, das elites que ele representa. Então, ele cria uma caixa das secas para recolher 1% de todos os impostos do governo federal, 1% dos impostos dos estados do norte, né? E empréstimos internacionais para dar início a uma ambiciosa campanha de obras contra as secas, construção de obras contra as secas. No decreto, quando vai se definir qual é o espaço de construção dessas obras, aí vai aparecer Nordeste brasileiro, ainda com letra minúscula, porque, na verdade, é apenas a área entre Norte e Leste. Não tem ainda um sentido de uma identidade regional. Só que a construção dessas obras e os escândalos que elas provocam, porque de malversação de recursos, né, de atraso das obras, de endividamento externo, faz a palavra obra, a expressão obras do Nordeste, circular em toda a imprensa nacional. Esse termo Nordeste, obras do Nordeste, vai se tornando, não é, muito comum e muito famoso, no pior sentido da palavra. Por quê? Porque a palavra Nordeste, como vai reconhecer Gilberto Freire na abertura do seu livro Nordeste, de 1937, a palavra Nordeste vai ficar ligada à seca e vai ficar ligada a obras contra as secas e a corrupção que elas deram origem, não é? Então, esse é o momento, vamos dizer, inaugural da circulação desse conceito. Só que, a partir daí, você vai ter todo um trabalho das elites políticas, intelectuais, em dotar essa expressão Nordeste de um conteúdo histórico, sociológico, de um conteúdo cultural. Aí eu acho que entra a questão da literatura e das artes. Que eu, lendo o que o senhor escreveu, ouvindo outras entrevistas que o senhor já deu,
percebo que o senhor considera decisiva para hoje a gente estar labutando por um ressignificado do Nordeste. Foi decisiva essa ação da literatura e da arte brasileira, dos artistas, literatos oriundos aí dos estados que compõem o Nordeste. Então, quando eu pedi para o senhor fazer um resgate do momento histórico, acho que o senhor foi bem preciso. Eu resumiria, se eu tiver errado, o senhor pode ficar tranquilo e me corrigir, mas eu resumiria no seguinte: as elites econômicas dessa região, digamos assim, dormiram no ponto, o centro econômico mudou, as atividades desenvolvidas por aqui entraram em declínio, e quando eles deram de si, só tinha como alegar a questão da seca. E aí alegaram a questão da seca para poder ter acesso aos recursos que até então eram destinados para as elites de São Paulo, do Rio, de Minas. Mas eu queria... O mais grave nisso, Oscar, é que, na verdade, isso significou uma opção histórica de nossas elites pelo atraso. Elas optaram, né, com medo de qualquer transformação, porque você sabe que as elites têm medo de mudança e de transformação, elas são, por definição, conservadoras, com medo das transformações que o mundo moderno estava trazendo, a urbanização, né, a modernização capitalista, né, as nossas elites ficaram agarradas à escravidão até o último momento. Nós fomos um dos últimos países da América a fazer a fim da escravidão, né? Então, elas ficaram atreladas a esse passado, né? As nossas elites passaram a viver do passado de glória delas, do momento em que elas foram as elites mais importantes do país. Quer dizer, ficaram ligadas àquele passado colonial, né? Do engenho Banguê, né? Por exemplo, a questão da literatura, né? A literatura vai ter uma enorme importância justamente por quê? Porque grande parte das elites desse espaço, né, das elites, dos filhos e principalmente dessa elite em declínio, que vem para as cidades e que vão se bacharelar, eles só vão ter praticamente agora o capital cultural para investir e o capital político local que eles têm, porque eles perderam em grande medida o capital econômico. Eles são uma geração de pais decadentes, né? Veja que grande parte dessa geração, dos anos 10, 20, eles vão ter saudade do avô. A figura central para eles são os avós, porque os avós ainda eram os mandões locais, ainda eram as grandes figuras. Mas é curioso, professor, porque eu leio que os filhos dos donos de engenho de Pernambuco, por exemplo, não estudavam no Brasil, iam estudar na Europa. Ou seja, esse grupo de pessoas teve contato com a sociedade bem mais desenvolvida. Como é que deixa chegar no ponto que chegaram, né, do declínio? Não tinham o conhecimento que adquiriram lá fora, não dava para dizer, olha, vamos caminhar por aqui, vamos assalariar as pessoas porque o trabalho escravo não dá. Quer dizer, é preciso criar um conceito do Nordeste para poder se apegar na glória do passado. Veja, eu vou lhe citar... A gente é burra. Veja, eu vou citar o exemplo do grande intelectual dessa área do país, o primeiro, talvez, a ter uma formação pós-graduada no exterior, que é Gilberto Freire. Gilberto Freire vai fazer mestrado nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que quase não existia, porque ele teve uma formação protestante, uma formação no Colégio Americano Batista. Através do Colégio Americano Batista, ele consegue contatos com universidades americanas, vai para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, ele faz uma turnê pela Europa antes de voltar para o Brasil, em 1923. E o que ele faz quando chega com todas as informações sobre o mundo moderno, sobre os Estados Unidos? O que ele faz?
ele funda, em 1924, o Centro Regionalista do Nordeste e inicia um movimento chamado regionalista e tradicionalista. Ou seja, Esse que ano, professor? Em 1924, ele 24. cria o Centro Regionalista do Nordeste, é fundamental. 2 anos depois do movimento modernista em São Paulo. Exatamente, para se contrapor ao movimento modernista. Por quê? Porque, como as elites daqui já tinham perdido a luta econômica e política, restava a luta intelectual e simbólica, restava a luta cultural. Quer dizer, Gilberto Freire encampa um movimento para combater o que o modernismo paulista significava, que para ele era cosmopolitismo, estrangeirismo, submissão da cultura nacional aos ditames do modernismo internacional. Então, assim, ele traz as informações estéticas do modernismo, mas o conteúdo das obras que ele incentiva criar, como a de Zé Lins na literatura, como a de Cícero Dias, Lula Cardoso Aires na pintura, não é? São conteúdos completamente tradicionais. É o endeusamento da sociedade do engenho, da Casa Grande, da senzala, é a saudade da senzala, da escravidão, de uma sociedade estamental, patriarcal. Não é? A própria obra sociológica de Freire é isso. É toda uma visão nostálgica do passado da região. Né? Quer dizer, ele considera o Nordeste o próprio fundamento da nacionalidade. O Brasil teria nascido aqui, teria nascido com a Casa Grande e a senzala do engenho, né? E ele faz toda uma abordagem sociológica histórica, não é? Onde esse passado é valorizado em detrimento do presente. Então, ele é um exemplo, e veja, ele tem, quando ele chega em Recife, ele tem 23 anos, Oscar, e ele se transforma num líder intelectual, a ponto de arrebanhar gente muito mais velha do que ele. Grandes lideranças políticas e intelectuais, inclusive o próprio pai dele, passa a girar em torno dele. Né? Ele cria esse centro regionalista, cujas reuniões são noticiadas toda semana pelo Diário de Pernambuco. Ele passa a ter uma relação privilegiada com o Diário de Pernambuco, a ponto de se tornar seu editor. Em 1925, quando dá o aniversário do centenário do Diário de Pernambuco, ele encarta no jornal o que ele chamou de Livro do Nordeste, onde ele convoca uma série de intelectuais de vários estados para tratar de temas que vão dando ao Nordeste esse conteúdo histórico, sociológico, artístico, cultural. Não é? Por exemplo, ele convoca o Mário Marroquim de Alagoas para escrever sobre a língua do Nordeste, aí a gente passa a ter uma língua, essa ideia de que o Nordeste tem uma língua. Né? Aí alguém vai escrever sobre a renda do... que a gente fala diferente do resto do país. Exatamente. Quer dizer, e é engraçadíssimo, Oscar, porque o estudo do Mário Marroquim, na verdade, tem como base uma cidade de Alagoas. Uma cidade de Alagoas vira a língua do Nordeste. A forma de falar de uma área de Alagoas se transforma na língua do Nordeste. E aí, por aí vai. Aí são 100 anos de seca no Nordeste, 100 anos de vida social no Nordeste. Ou seja, você joga o conceito de Nordeste para trás e dá a ele toda uma historicidade. Daqui a pouco está se falando de Nordeste no começo da história do Brasil e ninguém questiona mais. Cabral chegou no Nordeste e acabou, não é? Quer dizer, vai se apagando, porque, veja, há um determinado momento que, se você lê na imprensa, Norte e Nordeste aparecem, às vezes, lado a lado. É claramente um momento de transição. Ora se fala Norte, ora se fala Nordeste. Paulatinamente, o Nordeste vai, né, prevalecendo e o Norte desaparece. Aqui, porque lá no Sul, até recentemente, as pessoas nos chamavam de nortistas e falavam do Norte, porque essa memória ficou, não é? Então, veja, Gilberto Freire, eu acho que é um exemplo disso que você me perguntou. Quer dizer,
essa elite ilustrada, que tem um capital cultural, que é a única coisa que ela tem agora, é um capital cultural, ela investe esse capital cultural, né, não para fazer com que esse espaço entrasse no mundo contemporâneo, na sociedade contemporânea, mas a resistir a isso. A resistir a isso. Quer dizer, o Nordeste é elaborado, Oscar, justamente para ser uma espécie de trincheira em que essas elites se entrincheiram para evitar as mudanças históricas, sociais, econômicas, políticas, porque elas temem as mudanças, elas temem as transformações mexerem nos seus privilégios. E, portanto, elas se entrincheiram na região, né? Já que elas não controlam mais a nação, elas se entrincheiram na região para evitar de todas as formas as mudanças. É claro que as mudanças acontecem, mas elas vão dar às mudanças um ritmo lento e elas vão se apropriar de todas as mudanças. Ou seja, qualquer modernização que acontece aqui é apropriado por essas elites. Essa modernização não tem o condão de mudar as relações sociais e de poder. Não tem o condão de mudar as hierarquias sociais aqui. Né? Por exemplo, as mudanças que instituições como o DENOX, como o Banco do Brasil, como a Sudene vão fazer na região, são completamente capturadas por essas elites. Ou seja, nós temos estados, e você sabe disso, onde as elites políticas são ainda descendentes das elites políticas do Império. O Rio Grande do Norte, só agora com Fátima Bezerra, que foi ter uma descontinuidade política na sua história. As famílias que dominavam politicamente o Rio Grande do Norte, você encontra elas lá no final do Império. Ou seja, elas vinham, não é, controlando a política e, por consequência, a economia desses lugares, porque essas coisas estão, né, cruzadas. Né? Por exemplo, o que acontece no Nordeste? Né? É que o capital urbano, na verdade, se mistura com o capital agrário. Não, aqui não há uma emergência de uma elite urbana para contestar essas elites agrárias. Na verdade, elas fizeram uma transição. Elas saem do campo e vêm para atividades na cidade, mantendo um pé também na terra e fazendo da terra objeto de poder e de acúmulo de riqueza, de reserva de riqueza. Né? Então, as pessoas saem do campo, né, e vêm para a cidade, serem industriais, serem comerciantes, mas também continuam grandes proprietários de terra. Quer dizer, há essa fusão, né, que faz com que aquele esquema lá da Europa, burguesia versus aristocracia, não funcione na interpretação, na leitura da história do Brasil. Porque isso também se dá em São Paulo. Quer dizer, o capital que gerou a industrialização em São Paulo vem do café, vem também do campo, né? Embora São Paulo tenha uma elite empresarial de origem imigrante, não é? Que vai dar uma outra tonalidade, vamos dizer, às elites paulistas, mas elas, né, elas também vêm do campo. Quer dizer, uma família Prado sai do campo e vem para a cidade, tornam-se banqueiros, tornam-se industriais, não é? Então, você tem essa transição. E aqui... Professor, sim, conclua. Não, aqui as nossas elites, então, elas fizeram essa opção, não é, por investir o capital cultural que elas tinham na tentativa de obstar as mudanças, de obstar as transformações. Em vez de empregarem esse capital cultural na mudança, na transformação, elas investiram na tentativa de não transformar. Quer dizer, investiram no sentido de, né, manter aquilo que elas chamam de tradições. Não é? Veja, não há região que tenha dado a maior quantidade de folcloristas por quilômetro quadrado do que o Nordeste. Não é? Porque quem eram os folcloristas? Eram pessoas das elites com saudade
da época da dominação de seus pais e da cultura popular daquela época. Ou seja, Professor, eu sou um pequeno funcionário público, um pequeno jornalista, mas eu tenho muita saudade. Eu estou me sentindo agora da elite, porque o senhor tá dizendo desse esforço da elite de recompor o passado e tudo para poder manter o poder. E aí eu agora estava aqui imaginando isso. Mas eu vi, voltar aqui mais especificamente para o campo da arte, professor. Eu vi uma sim, declaração sua, tipo uma crítica ao filme da Lisbela e o Prisioneiro e ao Alto da Compadecido, o filme. O senhor dizendo que eram produções recentes, mas que ainda se baseavam em, digamos assim, estereótipos, né? Em figuras que remontam esse passado que a gente estava falando aqui. Não tem não tem alguma coisa que escape, não, na produção artística do Nordeste? O senhor vê outros campos, ou até mesmo o cinema, com essa mesma crítica que o senhor fez a essas duas produções que eu me referi, ou tem algo acontecendo na arte nordestina, na arte feita aqui, desses estados? eu acho que tem sim. Você tem, por exemplo, um importante movimento de cinema em Pernambuco, onde, por exemplo, pela primeira vez, o fenômeno urbano é trazido para o cinema. Quer dizer, o cinema sobre o Nordeste, durante muito tempo, ignorou o fenômeno urbano. Quer dizer, o Nordeste é hoje uma região que tem 3 das maiores metrópoles do país, tem cidades com mais de 3 milhões de habitantes, né? 70% da população mora em cidades, e, no entanto, o imaginário era basicamente rural. O Nordeste, né, até as festas ditas nordestinas, elas remetem ao mundo rural, né? Embora não aconteçam quase nenhuma delas mais no meio rural, né? Os dois grandes São Joões do Nordeste, que é Campina Grande e Caruaru, são mega São Joões midiáticos, né? Festas urbanas, mas que remeta a esse imaginário lá do campo, né? Todo mundo bota um chapéu de palha desfiado, bota umas camisas quadriculadas, né? Pinta os dentes, né? Quer dizer, faz de conta que são matutos, né? Tem umas fogueiras, né? Fake, né? Porque não pode, a fogueira na cidade, as fogueiras são fake, né? Mas veja, quer dizer, você tem filmes muito importantes que trazem o fenômeno urbano, como o Som ao Redor, né? Feito pelo Mendonça Filho, né? Aquários, também feito por ele, que também, inclusive, mostra uma coisa muito importante, que é como aquela estrutura agrária da Casa Grande, da Senzala, vieram para a cidade e, em grande medida, estruturaram o próprio fenômeno urbano no Nordeste, né? Como aquelas profundas desigualdades sociais que haviam no campo, né? Entre o escravo, entre o homem livre e pobre e o senhor da terra, o proprietário, como isso vem para a cidade, como estrutura uma vida urbana profundamente desigual, com relações autoritárias, violentas, de profunda exploração, não é? Você tem um Karim Ainus, por exemplo, um cineasta cearense que tem produzido filmes como Praia do Futuro, não é? Que também traz, inclusive, filmes que uma parte é passada no exterior, mostrando essa vinculação, essa realidade globalizante, como nós hoje fazemos parte do espaço global, como o Nordeste é uma região global, atravessada por processos globais, inclusive de migração, né? Os nordestinos migram não apenas dentro do Brasil hoje, mas migram para o exterior, né? Processos globais de migração, né? Por exemplo, a migração de mulheres para prostituir-se, a migração de travestis para prostituir-se, né? Que se dá, e de pessoas para trabalhar em vários países. Quer dizer,
nós temos hoje essa realidade, né? Ceará, por exemplo, isso é uma coisa muito presente, né? Muito presente. Veja, você tem, não é, um filme como Boi Neon, não é? Que reformula completamente esse imaginário do machismo, do cabra macho, né, que repensa as figuras de gênero, as relações de gênero, que traz a novidade das indústrias, né, a indústria do jeans em Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, né, toda aquela realidade, né, que hoje são, na verdade, maquiadoras, são filiais de empresas chinesas, né? Costuram jeans, na verdade, para que empresas chinesas coloquem, ou empresas brasileiras na China, ou empresas americanas na China coloquem as suas marcas, né? Então, assim, mostrando como não tem, como inclusive do ponto de vista econômico, nós somos hoje uma região atravessada por fluxos globais, né? Então, assim, você tem, né, o Marcelino Freire na literatura, também tratando da violência metropolitana, mostrando os problemas que as grandes cidades do Nordeste têm, que são iguais a qualquer grande cidade do mundo: droga, não é? Tráfico de droga, violência, né? Criminalidade, desemprego, miséria, não é? Quer dizer, todos os problemas. Então, assim, nós temos um Chico Sá, que é um intelectual importante, um jornalista que também tem uma crítica bastante grande a esse imaginário. Então, há sim pessoas em várias áreas, né? Você tem Então, eu a quero falar Juliana. de uma outra área agora, professor. Pois não. Da política e da política partidária. Certo. De pelo menos uns 15 anos, em algumas situações 20 anos para cá, a Bahia, o Piauí, o Rio Grande do Norte e o Ceará têm sido dirigidos pelo PT, um partido que se reclama popular. Some-se a esses estados o Pernambuco, com governos do PSB e com o sobrenome Arraes ainda pesando bastante por lá. E o Maranhão, que elegeu por 2 vezes um ex-juiz federal pelo Partido Comunista do Brasil. Esses governos, inclusive, instituíram juridicamente a figura do Consórcio Nordeste. Esses governos ditos de esquerda, professor, trouxeram algo de novo dentro dessa discussão que a gente está fazendo aqui? Como é que o senhor vê esse Nordeste de esquerda, esse Nordeste vermelho? Bem, o Recife é uma cidade que tem longa tradição vermelha. Recife é uma cidade vermelha há muito tempo, né? Quer dizer, Recife foi a única cidade onde o Cristiano Machado, o candidato a presidente da República do Partido Comunista do Brasil, foi mais votado nas eleições de 1950, né? Então, assim, Recife tem uma longa tradição de frentes populares que deu origem ao governo Arraes, primeiro a Pelópio da Silveira, depois Arraes na prefeitura do Recife e depois no governo do estado, né? Então, Pernambuco, né, tem uma longa tradição por causa justamente, né, da longa existência de um movimento operário. Recife é uma cidade industrial desde o começo do século XX, né? Tem uma indústria têxtil, uma indústria alimentícia desde o começo do século XX, né? Aí Pernambuco tem essa né, particularidade, né? Agora, é inegável que as transformações que o Nordeste passou, né, a partir do governo Lula foram decisivas para essas mudanças políticas na região, né? Quer dizer, o governo Lula investiu maciçamente no Nordeste, até porque investiu na pobreza, colocou os pobres no orçamento, e uma grande parte dos pobres do Brasil estão no Nordeste, né? Então, as políticas sociais tiveram um enorme impacto na região, inclusive um impacto político, a ponto de você ver um cacique como Antônio Carlos Magalhães, que nunca tinha sofrido uma derrota na vida, sofreu uma derrota acachapante com o Paulo Souto para o Jacques Wagner, na Bahia,
né? Perdendo não apenas nas grandes cidades, mas perdendo nos pequenos municípios da Bahia, né? Havendo uma mudança política que tem a ver, evidentemente, com as políticas. Quer dizer, o golpe de 2016, né, na presidente Dilma, né, foi justamente por quê? Porque eles perceberam que nas urnas não tinham como derrotar o Partido dos Trabalhadores tão cedo, não é? Por causa justamente do impacto político das políticas sociais. Quer dizer, o impacto político do Bolsa Família. O ódio ao Bolsa Família vem daí, né? Além de ser um ódio de classe, porque há um ódio de classe, não é? Quer dizer, os pobres não podem ter nada, não podem ter acesso ao Estado no Brasil. O Estado no Brasil tem que ser administrado para 30% da população, como a gente vê agora. O governo Bolsonaro claramente administrando para os ricos, né? Quer dizer, os ricos querem se apropriar de todas as rendas do Estado, não querem que ela seja, né, dividida com as outras camadas sociais, não é? Quer dizer, foi muito claro isso, quer dizer, o impacto das políticas sociais, né? E a emergência também de novas lideranças políticas. A própria existência do PT permitiu o surgimento de novas lideranças políticas nos estados, fora das elites tradicionais. Quer dizer, a emergência de um Wellington aí, né, no Piauí, quer dizer, ela não teria se dado senão através do PT. Quer dizer, ele não teria encontrado espaço de crescimento político no interior das siglas tradicionais. Quer dizer, foi o PT que permitiu que o Wellington e que outras pessoas tivessem, né, espaço político, como aqui na Paraíba. O Ricardo Coutinho, que é uma grande liderança política, que fez 2 excelentes governos no estado da Paraíba, né, que está voltando agora para o PT, que tinha saído, tinha ido para o PSB, está voltando agora para o PT. Né? Quer dizer, o Ricardo Coutinho era um homem de classe média baixa que jamais teria ascendido politicamente sem a existência desse espaço político que é o PT. Quer dizer, o PT se tornou o maior partido de esquerda da América Latina. O PT é o maior partido político do Brasil, não é? É aquele que mantém há anos a preferência da maior parcela do eleitorado brasileiro. Qualquer pesquisa que se faz, né, o PT é o partido mais lembrado nas pesquisas, não é? O que não significa que isso se materialize em voto, porque a gente sabe como é que se dá o voto. O MDB ou PMDB é aquele que elege o maior número de prefeitos, o maior número de vereadores, embora nas últimas eleições tenha sofrido uma debacle bastante grande, né? Mas veja, essas transformações também têm a ver com o quê? Com a urbanização do eleitorado, o fato de que o eleitorado do Nordeste hoje é majoritariamente urbano e, portanto, um eleitorado que é menos impactado pelas políticas paternalistas, pelas políticas de cabresto, pelas políticas coronelísticas, e é mais impactado pelos meios de comunicação. Quer dizer, a campanha política hoje se dá, em grande medida, através dos meios de comunicação. Então, não é que a compra de voto, a troca de favores ainda não tem um papel fundamental na política brasileira. Tem em todo lugar, tem em São Paulo, tem no Rio Grande do Sul, tem em qualquer lugar, né? Mas há uma grande parcela do eleitorado hoje, né, que vota muito mais através, não é, do contato com a campanha política, através da mídia, né, das redes sociais. As eleições de 2018, a gente sabe, foi decidido pelo papel das redes sociais, que vai ter um impacto cada vez maior nas eleições, né? O Facebook agora está sobre questionamento, né, intenso nos Estados Unidos pela responsabilidade que ele teve nas últimas 2 eleições, né, e que está tendo no mundo inteiro para a fragilização das democracias e para o avanço da extrema-direita em vários países. E esse episódio do Facebook aqui no Brasil marca alguns setores da sociedade pedindo a regulação nesse veículo de comunicação, mas são os mesmos setores que ali atrás, quando o movimento social e o PT também trouxeram a discussão
da regulação dos meios de comunicação, não de internet, mas de telecomunicação, rádio e TV, rechaçaram de uma forma muito abrupta, dizendo que era censura, né? Mas reclamam, por exemplo, que o Facebook é um monopólio, é de uma única pessoa e tal. Quando a gente vai ver os veículos de telecomunicação no Brasil também, a propriedade é bem limitada. Mas, professor, queria agradecer por demais a sua participação aqui no Pensar Piauí. Eu gosto muito desse tema, eu acho fantástico, tenho acompanhado o seu trabalho e estava com tempo que eu dizia, preciso convidar o professor para uma entrevista. Graças a Deus deu certo agora e, conforme eu disse no início, tomara que a gente volte aí a se encontrar aí, tá bom? Muito obrigado pelo espaço. Estou sempre à disposição, Oscar, estou sempre aqui à disposição, é um prazer falar com você e falar para as pessoas que te acompanham aí. E aí, quando a pandemia permitir o senhor retornar aqui ao Piauí, faremos uma ao vivo e não mais com o intermédio aqui da internet. Um grande abraço, professor. Um abraço, e muito obrigado.